Na nossa programação agora, a gente vai conversar um pouco sobre formação profissional da família empresária. Vamos ter aqui um momento de apresentação do grupo, o que é que o Grupo Moura, o Grupo do Acumuladores Moura, vem fazendo em relação a isso, e vamos debater um pouco o assunto. Eu vou chamar para coordenar esse painel Ricardo Belo, líder Brasil de Advisory Family da UI, Ernest Young, e conselheiro fiscal do Núcleo Rumo. Oi, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui e ver essa sala cheia, né, de entusiastas no tema de governança em empresas familiares e membros de empresas familiares. O tema que a gente vai tratar hoje, a Elane demonstrou o resultado da nossa pesquisa, que realmente é um tema de relevância, né? 46% dos entrevistados entenderam que esse é um tema de fundamental importância para a longevidade das empresas familiares. E a gente vai soltar o detalhe da pesquisa, mas já antecipando, a gente viu que a maioria das empresas que foi entrevistada não possui um programa de formação estruturado. Apesar das duas gerações, né, a geração mais sênior, as novas gerações entenderem que é muito importante o tema, realmente não existe um programa estruturado. E a gente entende que esse case hoje da família Moura vai poder mostrar para vocês, mostrar um case estruturado, tá? que vem evoluindo o modelo de atuação, e a gente espera que vocês aproveitem e vejam como realmente é um programa de formação pode trazer benefícios para a empresa de vocês, tá? E para a família. Com isso, eu gostaria de convidar aqui ao palco Manuela Moura, advogada, sócia-diretora do escritório Queiroz Cavalcante, membro do Conselho de Administração e líder do Comitê de Educação do Grupo Moura. Também gostaria de convidar a Ana Helena Moura, médica, membro do Conselho de Família e do Comitê de Educação do Grupo Moura. Eduarda Moura, psicanalista, membro do Conselho de Família e do Comitê de Educação do Grupo Moura. E também para nos ajudar com comentários de especialista, tá? Célia Picon, consultora, sócia da Bridge Business Advisors e integrante da Comissão de Empresas de Controle Familiar do IBGC. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Manuela Moura, que vai fazer a apresentação do case. Bom dia, pessoal. Meu nome é Manuela, eu sou da terceira geração do Grupo Moura. Foi um grupo fundado pelos meus avós, Dr. Edson e Dona Conceição, que hoje é gerido pela segunda geração. A gente tem uma copresidência formada por Paulo Salles, meu tio, e Sérgio Moura, meu pai. E a gente foi convidado pelo pessoal do Projeto Rumo, do qual eu faço parte também, a apresentar, compartilhar com vocês de forma informal e o mais didática possível o que é que nós temos feito nos últimos tempos sobre essa questão do nosso programa de desenvolvimento e engajamento, aqui chamado de Formação Profissional da Família Empresária, no painel. Então, muito mais do que, digamos assim, eu vou contar uma história para vocês de como foi que a gente estruturou a nossa ideia e quais eram os objetivos que estavam por trás desse programa nosso de formação e o que é que ele está trazendo e o que é que a gente espera que ele traga no futuro. Então, agradeço em nome de Boris, aí parabenizo o Rumo por mais um evento extraordinário. Fiquei encantada aí com as palestras de Jonas, de Sérgio de manhã. Aumentou o nosso desafio aqui nesse segundo módulo agora.
Bom, então, a gente já vem, eu lhe diria, desde 2008, a gente já começou um trabalho muito forte. Na verdade, o trabalho começou antes, mas desde 2008 a gente começou um trabalho de estruturação da governança familiar do Grupo Moura, organizando o seu conselho de administração, que já vai fazer 10 anos o ano que vem. E esse trabalho, digamos assim, trouxe uma série de desdobramentos, e um deles é o que eu vou trazer para vocês hoje, aqui, esse trabalho da gente do Comitê de Educação. Então, em primeiro lugar, vamos nos apresentar, para quem não nos conhece. Hoje, o índice que eu vou tratar para vocês, a gente vai apresentar um pouquinho a família, rapidamente o grupo, vamos falar do Comitê de Educação, que é formado por Aninha, Eduarda, eu e Marcela, que não está aqui presente porque teve bebê essa semana, e nós vamos tratar do nosso programa de desenvolvimento e engajamento. E aí eu queria que vocês registrassem essas duas palavrinhas, desenvolvimento e engajamento, para eu explicar por que elas fazem total sentido para a gente. E uma sem a outra, eu acho que talvez não tenha tanta sinergia como talvez a gente esteja construindo. Bom, como eu disse, os fundadores do grupo e da família foram meu avô e minha avó. Eles têm 4 filhos. Pedro Ivo, meu tio, está aqui hoje também, é um membro da 2ª geração. A 3ª geração é formada por 14 netos. Mariana, que está aqui também, é a mais velha, eu sou a 2ª mais velha, e Aninha, e Eduarda e Renata também estão aqui presentes. E já temos 15 bisnetos na 4ª geração, formando aí já uma 4ª geração maior do que a 3ª, essa questão de que a família vai crescendo de forma exponencial. Bom, aqui está a foto da turminha, aqui só tem mulheres, inclusive Gustavo e Guilherme, que são os 2 representantes masculinos da 3ª geração, não estão nessa foto, tá só os da 4ª geração. Aqui uma fotografia de nós todos no encontro de família que a gente realiza anualmente, já perdi as contas há desde quantos anos, há 4. E, bom, então esses somos nós. E eu vou falar rapidamente aqui, eu acho que a maioria que está aqui em Pernambuco conhece um pouco do Grupo Moura, mas só para dar as principais informações, sem tomar muito o tempo de vocês. Nós somos uma empresa que estamos comemorando esse ano 60 anos de existência. Nós produzimos mais de 8 milhões de baterias ao ano. Temos mais de 70 pontos de distribuição no Brasil inteiro, distribuindo bateria do Oiapoque ao Chuí. Temos 5.500 colaboradores diretos fazendo parte de todas as empresas que compõem o Grupo Moura. Hoje de manhã falou-se muito aqui de tecnologia e informação. Nós temos 2 centros técnicos e logísticos. A Moura tem um instituto que é formado por parte de seus acionistas, que chama o ITEM, que é o Instituto de Tecnologia Edson Mororó Moura, em homenagem a Dr. Edson, que era um grande promovedor da tecnologia aqui no nosso estado e na nossa empresa. E estamos aí, digamos assim, exportando da periferia de Belo Jardim, como disse Sérgio, para alguns países da América do Sul. Bom, e aí, conectando essa história desse grupo, eu, digamos assim, não posso deixar de dizer que a gente falou até de cultura, de inovação aqui hoje de manhã, e eu acho que Dr. Edson, meu avô, ele teve uma contribuição muito importante na formação de todos nós, que eu acho que ele nos deu a cultura de educação. Tá? Então, ele sempre, desde que quando nós éramos adolescentes, ele saía levando a gente. Eu me lembro que eu fui visitar a faculdade de Física aqui, porque ele dizia que a faculdade de Física era a melhor faculdade do Brasil. Não sei se você, naquela época, era. E saía levando a gente para tudo que era canto. A gente ia visitar a Fiat, mandava fazer cartão de visita. Então, ele tinha essa história da cultura da educação, da formação, da importância de estudar fora. Isso veio e, digamos assim, graças a Deus, nós incorporamos isso na nossa forma de ser e na forma de atuar. Naturalmente, algumas famílias não têm esse perfil. Meu avô era químico, minha avó também era uma pioneira, no sentido de que ela
digamos assim, fez vestibular para Química naquela época, então ela tinha uma contribuição muito grande. Às vezes as famílias têm uma origem diversa, você pode vir de uma origem mais humilde, que necessariamente você não teve uma formação executiva formal, mas mesmo assim os pais, digamos assim, apoiam e promovem eu tive recentemente até com o doutor Eustácio Vieira, lá do Santa Joana, e ele estava me dizendo que o pai dele era uma pessoa que não tinha muita formação, mas que, digamos assim, sempre fez muita questão que eles estudassem num colégio, numa outra cidade, e, digamos assim, formou a maioria dos filhos médicos. Então, digamos assim, não tem uma receita certa, mas existe aí essa questão da cultura e desse olhar aí para o futuro. Bom, onde é que a gente está estruturado aqui? Então, nós formamos, já há alguns anos atrás, o Conselho de Família do Grupo Moura, da família Moura. O conselho é formado preponderantemente por membros da terceira geração do grupo, liderado por Mariana, e o Comitê de Educação, dos quais nós somos as 3 representantes aqui, é um comitê do Conselho de Família, assim como o Comitê Social e de Comunicação é também, que organiza os encontros, faz toda a parte de comunicação da família. Temos também o Instituto Conceição Moura, que é o nosso Instituto de Responsabilidade Social, e eu vou contar para vocês a história agora do Comitê de Educação e como o Comitê de Educação desenvolveu o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento e Engajamento da Família. Como vocês estão vendo, a gente fez uma coisa bem profissionalizada, fizemos questão de ter uma identidade visual desde o princípio do programa. A gente eu sempre trouxe isso muito forte, de que a gente tinha que fazer uma coisa profissional. Até porque, está também aqui Moacir, que é o diretor de recursos humanos da empresa, os executivos do grupo também estão fazendo o seu trabalho de profissionalização. Então, esse trabalho de aprofundamento de conhecimento e de avanço não é só para a família. No caso, lá na Moura, a gente chama PMCE, o programa que é para os executivos, que é muito semelhante ao nosso PDE, que é o Programa de Desenvolvimento e Engajamento da Família. Então, eles se conectam e talvez um force o outro para melhorar. Quando a gente vê que o PMCE está mais avançado, a gente fica querendo correr e vice-versa. Compartilhamos essas experiências aí de troca mútua. Nós contamos aí com a participação da Ernest Young, que é a consultoria que nos dá apoio nessa estruturação do nosso comitê e do nosso programa. Bom, aqui estão os membros do Comitê de Educação. Aninha não está aqui na fotografia nessa época. Carol, de volta depois da licença maternidade dele. E a gente conta com o apoio também da nossa equipe de governança. Dani e Cláudia, que são nossas secretárias de governança, integram o nosso Comitê de Educação e nos auxiliam, principalmente na parte de cobrar as tarefas que a gente faz. Então, o PDE, o Programa de Desenvolvimento e Engajamento, surgiu por quê? Qual foi a necessidade de a gente criar o Programa de Desenvolvimento e Engajamento da Família? Como o Ricardo apresentou a gente, Aninha é médica, Eduardo é psicanalista, eu sou advogada, nós temos nossas profissões independentes do grupo. Tocamos nossos consultórios, nossos escritórios, nossas clínicas, cada um tem o seu negócio. Mas, como acionistas responsáveis, membros do Conselho de Família e, no meu caso, do Conselho de Administração, a gente tem uma responsabilidade muito grande para com o grupo. E lá, a gente, como nós, a maior parte de nós não está na gestão hoje, a gente começou a perceber que a gente estava ficando longe do grupo. Aqueles que ainda estavam no Conselho de Administração estavam de uma forma maior, mais conectados, mas mesmo assim era uma reunião de uma vez por mês e a gente percebeu que você precisa, para você até contribuir para um negócio, você precisa estar motivado, engajado, e na medida que você estava motivado e engajado nos seus negócios individuais, faltava essa liga com o negócio que é da nossa família. Então, a gente veio de várias conversas que a gente teve lá no âmbito da governança, a necessidade de a gente trabalhar melhor essa palavra que a gente chamou de engajamento, ou seja, a gente precisava cacifar, aumentar o engajamento da terceira geração
para com a empresa, para que ela possa cuidar da empresa do futuro. Sem esse engajamento e essa, digamos assim, que a gente trabalhou de uma forma para isso, não seria possível. Ao lado disso, a gente também precisava desenvolver os acionistas. Eles tinham variadas formações, naturalmente estão se desenvolvendo profissionalmente em vários aspectos da vida. Mas a gente entendeu que a gente deveria formar um programa estruturado para aumentar, acelerar. Alguém usou acelerar, acho que o Jonas falou, a aceleração do sistema para que ele não morra. Então, a gente, digamos assim, percebeu essa necessidade de acelerar essa formação para que a gente pudesse, mais rapidamente e de forma estruturada, colher os frutos dela. E aí foi quando nasceu o programa de desenvolvimento lá nosso, com engajamento. E em que consiste esse programa? Tá? A gente trabalhou muito, parece fácil, eu vou apresentar para vocês hoje aqui em meia hora ou antes disso, mas ele, digamos assim, demandou horas de conversa, tanto no Conselho de Família como no Comitê de Educação. A gente teve que ter um profundo amadurecimento sobre o que a gente queria ou não desse programa. E aí a gente colocou dois objetivos principais, mas dentro do objetivo de desenvolvimento, 2 aspectos. O foco Moura, ou seja, a gente quer transformar os acionistas em melhores acionistas, conselheiros e gestores, se for o caso, para o exercício do papel de acionista, conselheiro de administração, de família e gestor. Então, o programa tinha como objetivo desenvolver esse foco Moura. Ele também, depois de muito debate, a gente chegou à conclusão que ele também tinha que desenvolver os acionistas no seu foco pessoal. No meu caso, eu sou advogada, o programa permitia uma série de avanços na minha carreira, ou na carreira de Aninha, que é médica, e ele, digamos assim, fomentou também a nossa profissão, que a gente lida do nosso dia a dia. A gente entendeu que ia ficar muito sem sentido se fosse apenas o aspecto em relação ao Grupo Moura. Então, a capacitação para o desenvolvimento dos próprios negócios e aspirações pessoais de cada um em suas diversas frentes faz parte, constitui um dos pontos, um dos pilares do programa. Da mesma forma, não tinha sentido, e foi interessante, eu tive com Marisa e Mônica recentemente numa reunião lá do Grupo Raimundo da Fonte, e também não tinha sentido a gente fazer o desenvolvimento sem o engajamento das pessoas. Então, se fosse só para ter aula, curso, e para que as pessoas melhorassem individualmente, cada um podia procurar o seu. Contratava um consultor, um coach, um mentoring, e cada um pode fazer o seu. Mas ele veio junto com essa questão de a gente criar as estruturas para se engajar, que eu vou mostrar para vocês o que é que ele já trouxe. Então, engajar significava conhecer os negócios, se aproximar para ter vínculo e motivação. Tá? Então, o programa ele tinha 5 ideias principais. Garantir o engajamento e o bom relacionamento da família. Elane começou o fórum hoje perguntando de que forma o programa de formação ajuda nessa questão do pilar da confiança, digamos assim, de maneira geral. E, naturalmente, a gente até estava preparando essa palestra, eu, Aninha e Eduarda, e a gente viu como a gente se aproximou depois do programa. Porque, naturalmente, como a gente está junto em um monte de fórum, em um monte de desenvolvimento, a gente passou a conviver mais, a se respeitar mais, a conhecer mais o que é que um está fazendo, contribuindo. Então, sem dúvida, isso aí foi um aspecto muito importante. A gente também não podia fazer esse engajamento de forma desestruturada. Como eu vou colocar para vocês mais na frente, hoje a gente participa de vários fóruns da empresa. Existem alguns membros que participam de um determinado grupo, que é um GGN, que é como se fosse uma diretoria. Eu, por exemplo, participo de uma. Eu não podia chegar lá do dia para a noite e dizer boa tarde, a partir de hoje estou aqui. Eu precisava de um aval, de uma autorização da presidência, de uma comunicação. Também não poderiam chegar 5 membros de repente, para participar agora daquele fórum. Então, a gente limitou, fez parte da estruturação do programa, que em cada comitê, ou diretoria, ou órgão da empresa, poderia, no máximo, um participar. Depois, você pode ir rodando entre os mais diversos fóruns. A gente também precisava identificar e avaliar os perfis
de quem era essa turma da terceira geração. Então, os perfis eram diversos, a gente fez um assessment, onde se viu muito para a gente ter conhecimento individual sobre nós mesmos, e, a partir daí, a gente até vê nossos gaps para poder trabalhar e evoluir no programa. Nós, com o objetivo, naturalmente, de qualificar e desenvolver os acionistas e de identificar e formar possíveis sucessores para a empresa no futuro. Bom, então, trazendo um pouco mais para a prática, a gente implementou esse programa em 5 etapas, certo? A primeira etapa foi a definição dos requisitos do que era ser um bom gestor, um bom conselheiro de administração ou um bom conselheiro de família, na medida em que a gente tem um engajamento muito forte da terceira geração no conselho de família. Eu vou trabalhar um pouquinho na próxima tela, um pouco dos exemplos desses requisitos que a gente trabalhou no nosso comitê. A gente também fez essa etapa que eu já tratei no item anterior, de conhecimento e avaliação dos membros, sempre com estrutura profissional. E, a partir daí, depois que a gente estipulou, a gente conversou com os presidentes, conversou com a diretoria, aliou no conselho de administração, que a gente precisava aumentar a conexão da terceira geração com a empresa, nós planejamos em que fóruns da empresa a gente poderia participar. E aí, hoje, eu vou trazer os números, sem número de acionistas participam, geralmente até em mais de um dos órgãos. E aí a gente tem aqui, geralmente, quando as pessoas procuram a gente para trocar um benchmark sobre esse assunto, faz assim, você poderia falar sobre o seu PAD? É uma coisa que ficou, digamos assim, alguns amigos, colegas, quando a gente faz, é o PAD, é o PAD, é o PAD. O PAD é um plano de atuação e desenvolvimento individual, que a gente fez a partir do programa. Todos nós fizemos um plano, monitorados e ajudados pela Ernst Young, onde a gente define os nossos objetivos para os próximos 6 meses. E eu defino os objetivos e, naturalmente, me comprometo com eles também. E você, cobrada por eles, mais na frente, como eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, a partir daí, a gente começou a implementar e monitorar e fazer as melhorias contínuas, porque uma certeza a gente tem, não vai acabar nunca. Bom, então, trazendo eu aqui bem para a parte prática, para quem tiver interesse, a gente, não são todos aqui, a gente só, digamos assim, trouxe uns exemplos, a gente colocou um acionista, por exemplo, atuante no conselho de administração, a gente separou os requisitos em requisitos técnicos, que esse acionista conselheiro tem que ter, ou precisa ter, e aspectos comportamentais também. Por exemplo, aqui, capacidade de trabalhar em equipe. Se a pessoa não tem capacidade de trabalhar em equipe, como é que ela vai integrar um órgão colegiado como o Conselho de Administração? Então, a gente colocou requisitos mínimos e requisitos desejáveis. Ou seja, aqueles mínimos, a gente exige que quem esteja no Conselho queira estar, tem que ter, e aqueles desejáveis é melhor que tenha. É um pouco desse sentido. E só aqui, eu acho que foram as 3 reuniões para a gente chegar na conclusão de quais eram os requisitos. Na época, inclusive, a professora Lismar, que é a nossa consultora lá no Conselho de Família, nos ajudou bastante nessa identificação dos requisitos. Aqui eu estou apresentando a vocês a planilhinha que nós recebemos todos os meses, que é o nosso PAD, o nosso Plano de Atuação e Desenvolvimento Individual. Então, como eu disse a vocês, a gente planeja as ações que a gente vai fazer, o desenvolvimento para o próximo semestre, para o semestre que vai iniciar, e, a partir daí, eu crio uma série de compromissos transformáveis em ações diretas, e todo mês eu recebo um e-mail da Secretaria de Governança para eu dizer se eu fiz ou se eu não fiz aquela determinada atuação pelo qual eu me comprometi a fazer. E aí, ao término do semestre, a nota da quantidade de objetivos que eu atingi é divulgada para todos, dentro da ideia de transparência e de que, como a empresa também está investindo nisso, as pessoas têm que ser responsáveis por fazer a sua atuação. Hoje, 10 membros da família fazem parte desse plano de atuação e desenvolvimento individual.
O processo é mensal com a Secretaria de Governança, que manda essa planilhinha que eu apresentei para vocês, e semestral com a Ernst Young, onde ela faz a avaliação do semestre e a gente combina os objetivos para o próximo semestre. Naturalmente, você pode ter combinado no início do ano objetivos para o ano inteiro. Isso não é problema, mas a gente entendeu que deixar uma vez por ano era pouco, porque semestralmente, às vezes, muda um pouco os objetivos enfim, e a gente tem uma periodicidade menor para se conectar. Bom, aí aqui mostrando um pouco para vocês do que aconteceu. A gente divulga as nossas metas. Hoje a gente tem um percentual de aproveitamento dos padres da família em 88%, ou seja, a gente considera um número altíssimo. Como vocês podem ver, até aqui no começo tinha algumas pessoas que tinham até um percentual mais baixo, e aí a gente deu uma certa pressão e motivou para trazer elas para perto, e aí os percentuais foram aumentando de forma considerável. A gente entendeu que era uma parte fundamental desse nosso programa também, que a gente, até na segunda geração, eu acho que é até mais difícil fazer a avaliação dos membros. Eles já se acostumaram com aquele jeitão deles lá, mas nós, da terceira geração, já percebemos que nós estamos para ser avaliados mesmo, que, digamos assim, que a gente não tem como fugir disso. E hoje, atualmente, 4 membros da terceira geração fazem parte do nosso conselho de administração. E desde o ano passado, a gente começou a ser avaliado individualmente sobre a nossa performance no Conselho de Administração, já como decorrência do programa de desenvolvimento, que, para os conselheiros de administração, precisa ser num grau de exigência até maior, porque o grau de responsabilidade também é mais alto. Então, a gente passou a fazer essa avaliação, que depois foi divulgada. A gente fez uma autoavaliação, cada um se avaliou como estava. Todos os membros do Conselho de Administração avaliaram uns aos outros, dando uma nota. E depois a gente fechou o nível de que você estava junto com a Ernst Young. Então, a Ernst colheu as informações, a gente tem que apresentar as evidências. Então, se uma determinada pessoa diz que tem um determinado conhecimento, ela precisa apresentar quais são as evidências que ela tem para aquele determinado conhecimento. E a gente entendeu que a gente tem 3, digamos assim, posições: básico, intermediário e avançado, a depender do grau de 60%, 75% ou 90% que cada conselheiro atingiu nas suas notas. É um processo que a gente não ficou de nenhuma forma chato. A gente, pelo contrário, a gente achou muito bom, onde a gente percebeu bem nossos gaps, e aí faz com que direcione de forma mais fácil quais são os objetivos que a gente precisa tratar por um novo ciclo que vai começar. Então, como eu disse para vocês, em termos de ação de engajamento, esse programa gerou isso aqui. Eu vou até exemplificar algumas questões. Hoje, 4 acionistas da terceira geração participam do Conselho de Administração, 9 do Conselho de Família, 4 integram o Comitê de Governança, 1 faz parte do Comitê de Auditoria e Risco, outros 4 fazem parte do Comitê de Educação, o Comitê Social e Comunicação tem 3, os GGNs, que são essas espécies de diretoria, tem 11 membros participando. Na diretoria do Instituto, 2 membros. Na diretoria da Moura Construções, 1 membro. Na participação do planejamento estratégico do grupo, 4. Na convenção anual da Rede Moura, 3. E, além disso, eu vou tratar desse capítulo aqui, a parte mostrando com as fotos. Então, tem ainda um sem número que eu não citei aqui. Viteco ali, agora me lembrei que a Eduarda participa do Comitê Digital também da empresa, onde eu participava no início, e eu não saio lá do WhatsApp do grupo do Comitê Digital nem a pau, porque tem um monte de informação extremamente valiosa dentro desse processo de inovação que foi colocado aqui para a gente hoje. Então, transformando isso em ação, o último ponto que eu coloquei ali também é que está dentro da estrutura do programa uma série de visitas estruturadas às nossas unidades. Então, a gente visitou várias vezes as nossas fábricas em Belo Jardim, visitou os centros de distribuição, a gente faz, por exemplo, Moacir, que está aqui, que é da área de recursos humanos, a gente faz uma visita à área de recursos humanos, onde a área de recursos humanos apresenta para a gente o que é que ela tem feito, quais são os objetivos, quais são as estratégias. Então, realmente, promoveu
bastante engajamento aí do grupo. A gente viajou para visitar a fábrica da WEG o ano passado em Santa Catarina, aí fomos junto com a presidência, no caso o meu pai, foi bastante interessante. Isso aqui é o nosso Palácio das Baterias, que é o nosso distribuidor aqui em Recife. Então, além disso, como outro pilar do programa de desenvolvimento, a gente passou a promover cursos coletivos. Então, até como uma forma de minorar os custos e acelerar esse processo, a gente passou a promover, ao longo dos últimos 2 anos, uma série de cursos e workshops que a gente começou a fazer junto, inclusive, com os cônjuges. A gente liberou para que os nossos cônjuges também participassem e, assim, pudessem se desenvolver. A gente faz esses cursos junto com a gestão, porque a gente atomiza custo. Então, se eu tenho uma plateia de 30, 40 pessoas ou 20 que vão receber, o custo fica muito mais diluído do que se eu fizer para um grupo de 14 ou 11 adultos, que são, no caso da terceira geração adulta. Então, a gente já fez um bocado de coisa de lá para cá, workshop de negociação, curso de governança corporativa, direito societário, gestão do tempo, liderança, inovação. Foi uma série de cursos que a gente já fez. A gente procura sempre fazer com pessoas de topo para que possa mobilizar. As pessoas têm uma agenda pesada, elas precisam se motivar para poder ir para o curso. Então, vários cursos aí já foram feitos aí para a gente e, naturalmente, respondendo à pergunta de Elane, isso aumenta fortemente o engajamento e a união da família. Bom, além disso, como eu coloquei lá no começo, a gente entendeu que também as pessoas precisavam do seu foco pessoal. Eu sou advogada, adoro ser advogada, adoro meu escritório, quero exercer minha profissão durante bons, longos anos, e a gente entendeu que a maioria também queria isso. Então, o programa, Ricardo, quando a gente tem a reunião com ele semestralmente, ele apresenta uma série de opção de cursos que a Ernest pesquisou, que nós temos pesquisado, e a gente combina qual vai ser aquele melhor para suprir aquele determinado gap. Então, como você pode perceber, digamos assim, ninguém teve para brincadeira mesmo, não. A maioria foi para Harvard, para o INSEAD, está indo para a Yale agora, fizeram cursos no INSPER, em São Paulo. Então, promoveu esse aperfeiçoamento individual também dos acionistas. Agora, naturalmente, quando eu me comprometo com um determinado foco pessoal meu, incluo isso no meu PAD, isso conta para a minha nota. Se eu não fizer, eu vou ser penalizado e não vou ter aquela pontuação registrada. Tá? Então, digamos assim, o recado aqui que eu queria passar com essa minha mensagem é que eu acho que desenvolvimento sem engajamento não tem sentido, em termos de programa estruturado, e engajamento sem desenvolvimento também não, porque eles se retroalimentam quando você resolve fazer um programa que vai ter o apoio e, digamos assim, gastar energia dos membros da empresa em prol disso. Mas ele, sem dúvida, gera maior meritocracia, porque as pessoas estão sendo aí avaliadas e medidas, conselheiros de administração, de família, acionistas mais qualificados, no final das contas, e maior interesse e aprendizado sobre os negócios do grupo, que era uma reclamação que a gente tinha muito forte, vinda por parte da terceira geração, e que hoje eu não escuto mais. Eu acho que esse gap estrutural a gente conseguiu, mesmo não estando nos dia a dia dos negócios, suprir. Então, de maneira geral, eram essas as principais ideias sobre o programa que o Comitê de Educação, que faz parte do Conselho de Família, formou, que a gente queria compartilhar aqui com vocês. E vou passar a palavra agora para Ricardo, para ele organizar aí as perguntas. Obrigada, pessoal. Bem, pessoal, depois de uma ótima apresentação de Manuela, mostrando realmente como é um programa na prática, né? Eu imagino que alguns de vocês devem ter perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para quem está realmente vivendo isso no dia a dia, e depois eu vou abrir aqui um momento para vocês, tá? Então, eu queria perguntar
para a Ana Helena primeiro. Considerando que você tem uma formação, né, como a Manuela falou, diferente do mundo de negócios, né, Ana? Você é médica. E qual foi o impacto do programa PDE no engajamento de você com o negócio e com a família, né? Como foi falado aqui, eu sou médica. Na Faculdade de Medicina, a gente só aprende medicina. Nada além disso. Então, realmente, eu tinha praticamente zero conhecimento sobre negócios ou empresa. O conhecimento que eu tinha anterior era nas conversas lá em casa, então eu ouvia falar da Moura e eu tinha uma relação próxima por ter vivido muito tempo em Belo Jardim, enfim. Mas eu acho que, a partir do momento que começou o programa, para mim, acho que foi um divisor de águas. Eu acho que a primeira ganho que eu tive foi refletir sobre qual é o meu papel como acionista. Eu não tinha pensado nisso, talvez, antes da gente começar a entrar ali. Eu não percebi que eu tinha um papel. Assim, eu sou acionista, eu tenho um papel. Qual é o meu papel? E o que é que eu vou fazer com esse papel? Acho que isso foi isso que já foi um ganho muito grande. Depois disso, acho que a gente foi traçar os gaps, que no meu caso eram muitos, e aí ver onde é que eu queria chegar. Tipo, será que eu queria chegar no conselho de administração? Eu queria ser só um bom acionista? Eu queria estar no conselho de família? No meu caso, eu optei por ficar no conselho de família e ser uma boa acionista. Né? Então, acho que o primeiro conhecimento que, para mim, foi fundamental e que eu acho que a gente tem se aprimorado muito foi realmente da questão da governança. Acho que um bom acionista tem que conhecer sobre governança corporativa e suas boas práticas, senão, realmente, ele vai ser um mau acionista. Acho que, ao longo desse tempo, eu tive muitos conhecimentos. Assim, o direito societário, acho que foi muito importante. Então, acho que, para mim, foi muito rico. Realmente foi um divisor de águas ali, o antes e o depois. Só que o depois é contínuo, né? Só começou. Ótimo. E aí eu queria repetir a pergunta para a Eduarda. A Eduarda também é psicanalista, também não vem de uma origem no mundo de negócios. E aí queria ouvir tua opinião. Eu também, inicialmente, eu tinha trabalhado com o tio Pedro na Viane Moura durante 3 anos, então eu tinha um pouco mais de conhecimento sobre gestão, sobre planejamento, mas também tinha pouco conhecimento de administração, contabilidade, finanças. E isso tudo era um campo completamente novo para mim. Então, por esse aspecto, eu acho que a gente passou a se dedicar com muito esforço e para poder alcançar determinado parâmetro que faz de nós um acionista da Moura, que não é assim uma coisa fácil de ser. Também comecei a participar, fiz alguns cursos de design thinking, não sei o quê, tecnologia, coisas que para mim eram completamente diversa e diferente. E aí hoje faço parte do Comitê Digital, que também é uma dificuldade para mim, mas ao mesmo tempo um motivador, uma vontade de conhecer cada vez mais. É isso. Ótimo. E com um viés mais pessoal e profissional da tua linha de atuação, né? Como esse programa, Manuela, explicou, que tem algumas ações que a gente pensa, ou a gente discute dentro do programa, como aprimorar ou definir metas pessoais e profissionais. Como isso, como o programa de formação tem te apoiado? Eu acho que, como a Manuela falou, o PAD, ele é, assim, a partir desde 2015, quando a gente começou a estruturar, ele provoca metas. Tem um filósofo chamado Spinoza, que ele fala sobre conatus. Conatus é esforço. Então, o PAD ele fez com que a gente quisesse se esforçar. Aquelas notas que passaram a ser 90%, 80%, no início 75%, não quer dizer que a gente botou menos metas nos PADs. Pelo contrário, eu acho que a gente, a partir desse momento, começou a botar mais horas de investimento naquele plano.
Então, eu acho que, para mim, assim, foi fundamental. Acho que o Manuela não falou, mas a gente também incorporou um projeto. A gente tinha atuação, desenvolvimento, e atualmente a gente tem projetos. E esse projeto é 20% da nossa nota. E aí, assim, ele faz com que a gente tenha datas e metas a cumprir. Acho que é isso. Ótimo. E, Ana, no seu caso, como o programa também tem te apoiado nas tuas metas pessoais e profissionais? No meu caso, acho que também tem me apoiado bastante. Acho que todos nós evoluímos muito depois que a gente entrou nesse projeto. Depois de eu falar um pouco do meu caso, eu queria falar, por exemplo, Renata, eu acho que é uma nossa prima que está aqui. Ela é jornalista, eu acho que Renata, depois desse projeto, ela assim, se profissionalizou muito. Ela decidiu, por exemplo, que ela quer ser parte do Conselho de Administração. Eu vejo que ela, assim, nos últimos 2 anos, ela bombou, sabe? E talvez sem esse projeto ela não fosse ter essa noção nem de que ela queria isso e talvez não tivesse os caminhos para chegar lá. No meu caso, é mais difícil assim pôr em prática realmente, mas, por exemplo, no meu projeto agora, a gente tende a fazer os projetos de acordo com as coisas que a gente tem dificuldade. Eu tenho uma grande dificuldade de administrar a questão financeira do meu consultório. É meio desorganizado. E aí eu botei no meu projeto realmente tentar fazer isso de uma maneira mais profissional. Então, assim, a partir do momento que a gente lança ali, a gente vai ser cobrado por aquilo, né? Então, assim, eu já mudei muita coisa, já mudei o programa, tal. Então, assim, óbvio que trazem ganhos muito grandes. A gente costuma brincar, dizer assim para o outro, vou colocar no seu PAD. Tipo, porque se colocou no PAD, tem que cumprir, né? Às vezes eu e Carol que está aqui, a gente faz o papel do bad cop mesmo. Nossa missão é cobrar. A gente está ali para aquilo. Ah, mas isso aqui não, eu fiz. Fez como? Mostra que você fez. Aí a gente, às vezes, dá uma nota baixa para recuperar depois. Mas, vamos lá. Mais uma pergunta. Eles são aqueles professores que dão 9,9. Ah, Damas. É isso aí, para todo mundo entender. E Manuela falou também na apresentação que o programa, pelo menos na parte de desenvolvimento, ele tem um foco tanto na Moura quanto um foco pessoal. Certo? Na tua visão, Ana, esse programa ele deveria priorizar a empresa e suas atividades ou priorizar o acionista na sua individualidade? Eu acho que ele começa priorizando a empresa, porque senão, assim, ele está lá pela empresa. Mas eu acho que não faria sentido ele ser só da relação da gente com a empresa. Porque eu acho que um bom acionista, ele tem que também estar bem desenvolvido pessoalmente. Não só pessoalmente, como profissionalmente. Então, eu acho que a gente tem feito de uma maneira bem equilibrada. O foco é a empresa, mas existe um espaço para o nosso autodesenvolvimento. Né? E aí eu queria abrir para a Célia, como especialista no tema também, essa mesma pergunta que eu fiz para a Ana, sobre esse equilíbrio, né, ou priorização entre esses programas de formação, o quanto deve se priorizar a empresa ou a individualidade do acionista ou do participante do programa. Eu vou, em princípio, responder os dois. Tá bom. Mas eu quero fazer uma consideração aqui no trabalho que a gente está vendo de formação profissional da Moura, é o seguinte. Não foi mencionado com ênfase, mas eu tenho certeza que está dentro desse conteúdo o valor que esse programa tem para a integração da família. Ele traz um propósito comum desses familiares. Um propósito comum como família para o negócio e um propósito individual de desenvolvimento. E um valor incrível que tem esse programa é respeitar essa diferença, essa individualidade. Quer dizer, aqui nós temos uma psicanalista, uma médica, que estão seguindo sua carreira, mas não deixam de ser acionistas.
não deixam de ser acionistas. Como que elas vão sentar no conselho um dia, se é que vão, nem todas vão, mas elas são acionistas, nem todos vão, mas são acionistas. Tem uma contribuição efetiva. E um outro produto significativo desse trabalho é a aproximação da família. A família tem uma identidade ali, tem um propósito e forma uma identidade. A família só forma essa identidade quando eles estão juntos, estão trabalhando o mesmo propósito que eu falei no início. Então, esse programa tem uma riqueza incrível. A Manuela, por questão de tempo, não explorou esse aspecto, mas, sem dúvida, está dentro desse conteúdo. Se deve ser o desenvolvimento individual, se deve ser o desenvolvimento para a empresa, os dois. O individual, porque um acionista precisa ter seu resultado pessoal, sim. Você já pensou que tristeza um acionista mal-sucedido? Dentro da sua diferença, dentro da sua qualificação, ele tem que buscar o seu melhor caminho. E, dentro da empresa, nós queremos acionistas engajados, qualificados, que saibam decidir em um fórum, não num fórum necessariamente de um conselho, porque tem um fórum de assembleia de família. E esse fórum é aí que os acionistas decidem sobre o rumo do negócio. Se vai diversificar, se vai inovar, se vai crescer, se vai vender. Olha que coisa, né? E vender um portfólio não quer dizer que a família deixa de ser empresária, não é? Então, se a família não tem esse conhecimento, não tem essa aproximação, não tem esse entendimento comum, é risco. É risco. Eu coloco na estrutura da empresa familiar isso como risco. Legal. E aí eu queria explorar com a Eduarda a gente também falou de integração e de coesão, né? Mas houve alguma mudança nessa relação familiar com o programa de formação? Sem dúvida. Eu acho que, em alguns momentos aqui, Manuela falou, acho que Célia falou também agora, todos os workshops que a gente fizemos, todas as visitas, todos os cursos que fizemos juntos, fez com que a gente tivesse uma integração, um relacionamento muito mais próximo. Além de primos, como éramos na infância, também como acionistas. E acho que também a gente passou a compartilhar também experiências da nossa vida profissional, que isso enriqueceu muito a nossa relação. Passamos de crianças, adolescentes, para adultos. Então, acho que agora, Manuela sempre fala isso, para fazer parte do nosso programa, precisa ser adulto. Precisa estar lá com a postura de decisão, de por que você está ali. Eu queria abrir para o público, né? Quem tem perguntas. Obrigado. Alô. Bom dia. Parabéns, 60 anos incríveis. Meu nome é Alder de Azevedo, sou de São Paulo, sou conselheiro, certificado pelo IBGC. Mas esse teu último gancho aí, que eu já estava aqui, é opcional para membros da família participar? Eu escutei um 14 versus 11, não sei se eu escutei errado. Ou seja, eu queria entender um pouco como é que a família veio dentro desse PAD, se um membro diz assim, quer saber, eu tenho lá meus X% lá, é um portfólio meu, vou receber meus dividendos, mas eu quero ficar na praia, não quero saber disso. Só para entender. Manuela, quer responder? Obrigado. Não é obrigatório. A gente incentiva bastante que os membros participem. Então, naturalmente, a gente tem alguns adolescentes, que por isso que também a conta não fecha, e a gente até, inclusive, está trabalhando já uma demanda do Conselho de Família para incluir os adolescentes, que já são quase jovens adultos, também nesse programa. Mas, dentro disso, a gente sempre entendeu, inclusive, a gente teve muito debate sobre se seria opcional ou não, e eu sempre defendi isso meio veementemente de que fosse opcional. Eu sempre digo, você não consegue obrigar um adulto a fazer o que ele não quer. Então, eu sempre digo, babá
talvez meus filhos, quando eles são crianças. Alexandre, meu filho, já tem 11 anos, não precisa mais de babá. Então, a gente sempre teve essas discussões filosóficas no Comitê de Educação de que nós não somos babá dos outros. Mas a nossa ideia era ter um programa estruturado, organizado, profissional, para que aqueles que queriam contribuir, que querem se desenvolver, que querem se engajar com o negócio, tenham seus canais. Antes, a gente percebia que a maioria queria o canal, queria se desenvolver, mas não tinha estrutura como eu disse, não ia poder chegar na reunião de forma atabalhoada e estar atrapalhando ali. Não havia essa estrutura. E o programa possibilitou essa estrutura. Mas ele não é de forma nenhuma. A gente insiste bastante, a gente propaga os ganhos, mas é opcional. Pedro. Bom, eu vou fazer menos uma pergunta, mas um compartilhar de algo que foi muito importante. Bom, eu sou Pedro, né? Acho que é a principal coisa que eu sou tio das meninas, né? Membro da 2ª geração, e nós tivemos uma atuação que foi fundamental, que a gente viu as meninas falando, eu sou acionista e tal. E o que aconteceu foi o seguinte, papai morreu de câncer e ele teve um tempo suficiente para planejar a sucessão das ações. E o normal, tradicional, aí eu faço um link com o painel da inovação. O que é que foi inovado? É que, ao invés de eles, papai e mamãe, passarem as ações deles para nós 4, eles passaram, sim, parte para nós 4 e parte direto para a 3ª geração. E houve a criação de uma holding que a gente chama Moura Netos. Então, eles, de fato, se tornaram acionistas, e são, né? E isso, digamos, acelerou significativamente a integração. Desses aspectos delas serem sócias efetivamente, aumentou muito o engajamento. Então, eu diria que, nesse aspecto, a inovação, digamos assim, da ideia dele de fazer essa transição, vai passando, digamos assim, com a nossa anuência, foi fundamental. E a gente ainda teve a sorte, nós da 2ª geração, que eles não precisam ficar rezando para a gente morrer. Outra pergunta. Oi, pessoal. Eduardo. Maria Eduarda, 3ª geração do Grupo Cornélio Brenan. Eu queria dar os parabéns para vocês pelo programa. Eu já conheci um pouco, porque já tomei um café com Mariana e ela dividiu com a gente, mas eu não sabia que é tão legal quanto na verdade é. Eu acho que a gente tem bastante para beber aí da fonte de vocês. E eu sei que vocês são muito simpáticos e sempre querer compartilhar. Mas eu fiquei com uma curiosidade. Eu vi que o comitê de educação de vocês me parece assim bem ativo e bem, se eu posso usar essa palavra, independente. Vocês criam tudo isso, ou criaram tudo isso, junto com a EY, é claro, mas partiu aí de uma ação desse comitê. Quem referenda isso depois que tudo está pronto? É o teu conselho de família ou é o teu conselho de administração? Ou as duas coisas juntas? Eduardo. A gente se reporta ao Conselho de Família. Então, tudo que a gente cria no Comitê de Educação, a gente solicita a aprovação do Conselho de Família e retorna para o... E também o Conselho de Família oferece demandas para o Comitê de Educação. Por isso que a gente tem muito trabalho, porque é vice-versa. Uma é aprovação e o outro é demanda. Então, só deixando claro, vocês não precisam, em hora nenhuma, de um referendo do Conselho de Administração, mesmo se, por exemplo, o Comitê de Educação estiver colocando vocês em contato
com alguma posição que seja diretamente ligada ao negócio. É só essa curiosidade. Só para, digamos assim, entender. Naturalmente, para você formar um programa, você precisa ter um orçamento. Então, a primeira ideia é que o primeiro trabalho, que o Conselho de Família em si, a qual a gente está subordinado ao Conselho de Família. Nós somos um comitê do Conselho de Família. Tá? O Conselho de Família tem o seu orçamento e o Comitê de Educação montou o seu orçamento também. Então, a primeira coisa, a gente estruturou o orçamento, que aí sim foi aprovado pelo Conselho de Administração, que, digamos assim, que para aquela verba geral. Mas as ações, como se a gente tiver algum conflito, se a gente for fazer uma visita a uma determinada empresa, as meninas apresentaram recentemente o caso da gente para uma outra empresa. Não houve necessidade nenhuma de pedir autorização a ninguém. Mas a gente faz um reporte. Mariana, que é a presidente, os reportes são profissionais também. Nós, do Comitê de Educação, toda vez que a gente encerra uma reunião, a gente produz uma ata. E essa ata da reunião é apresentada no Conselho de Família. Por exemplo, eu não faço parte do Conselho de Família, faço parte só do Comitê de Educação. Marcela reporta as sugestões que a gente fez para validação do Conselho de Família, que aprova. Na reunião do Conselho de Família, vem uma série de outras demandas lá do Conselho de Família para a gente. E a gente começa a reunião seguinte aprovando ou deliberando, sugerindo sobre aquelas demandas que vieram do Conselho de Família. E Mariana, que vai falar também, faz sempre um reporte do Conselho de Família no Conselho de Administração. Então, nosso Conselho de Família é trimestral. E aí, Mariana tem sempre um espaço na agenda do Conselho de Educação para atualizar todos os membros, até para que não haja problema de comunicação e que um não saiba que uma coisa estava andando sobre aquilo que aconteceu no Conselho de Família, dentre elas as ações do Comitê de Educação. Precisou sim aprovar. Está funcionando? A gente precisou sim aprovar alguns temas com a própria presidência executiva e com o Conselho de Administração, né? No mapeamento, por exemplo, dos fóruns da gestão, em que a gente iria criar espaço para a participação dos acionistas, a gente precisou aprovar com o Conselho de Administração e com os próprios presidentes executivos. Então, no que interfere na gestão, certamente que a gente precisa, sim, de aprovação do Conselho ou da presidência executiva, dependendo aí um pouco da demanda. E em relação no nosso Conselho de Família, ele tem, sim, está dentro das suas atribuições, tudo que for ligado à formação de acionistas, ele tem autonomia para tomar decisão. Então, está dentro da alçada do Conselho de Família mesmo. Legal. Só me metendo aqui. Mais algo? Tem um aqui atrás. Meu nome é Cris Bianchi, eu sou da Comissão de Empresas do IBGC, Empresas Familiares. E eu queria saber de vocês se houve algum tipo de resistência à aprovação desse programa e como é que vocês lidaram com ela, porque vocês apresentam a coisa já aprovada e tudo certinho, né? E eu estou interessada, porque já fiz algumas apresentações do caderno de governança em outros lugares, na resistência. Como é que se vence resistência para poder chegar a um projeto tão bom quanto esse daí? Acho que você estava no começo. Pode falar. Assim, eu acho que não teve muita resistência, não. Assim, no nosso caso, né? Eu acho que depois começou a haver uma certa resistência, que aí acho que a gente tratou ali mais individualmente, entendendo o motivo das resistências e decidindo o que fazer com elas. Assim, no começo, eu acho que a gente tinha uma ideia de que era meio obrigatório. Era assim, opcional, estava escrito opcional. Né? Mas, assim, eu acho que nós somos poucos ainda, de certa forma. E eu acho que praticamente todo mundo já fazia parte do Conselho de Família. Então, assim, pessoalmente, eu não me lembro de ter havido resistências em relação à formação do programa, não. Resistência dos membros... Dos membros de cima. Pelo contrário, os membros de cima,
adoraram, né? Naturalmente, primeiro foi tudo dentro de uma estrutura. Então, obviamente, como Mariana colocou, a gente teve que alinhar muito bem a nossa participação no que diz respeito à gestão. Isso aí foi realmente bem construído e, naturalmente, toda vez até que se eu for colocar alguma coisa no meu PAD que inclua a gestão, eu preciso, digamos assim, me alinhar com a gestão. Mas não houve resistência, não. Pelo contrário, eu acho que eles viram com muito bons olhos a questão de a gente estar avançando, profissionalizando, querendo se autoavaliar e ter uma nota. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que foi propulsor para que a gente adquirisse mais respeito por parte da segunda geração. E eu acho que o timing, né, Manuela, que você mesmo falou na sua apresentação, era um timing também de estruturação de um programa semelhante de consolidação estratégica na gestão. Então isso eu acho que casou bem, né? Célia, geralmente há resistência disso nas empresas? Depende. Aqui eu entendo que nessa empresa o gatilho foi o recebimento das ações, né, Pedro? Eles se tornaram acionistas imediatamente, né? As famílias divergem muito de quando engajar os jovens ou os herdeiros em um programa de desenvolvimento. Tem famílias que começam muito cedo, a partir dos 5 anos, o que eu acho muito bom, já com programas de orientação de valores e, principalmente, educação financeira. Outras famílias começam muito mais tarde, a partir dos 15 anos, quando esses jovens estão entrando escolhendo a seu nível de graduação. E, assim, já fazendo uma orientação individual. Mas dificilmente tem, eu não sei, Cristina, eu acho que não tem tanta resistência. O que tem é mais uma dificuldade de organizar um programa estruturado para isso. O que fica são projetos mais ou menos estabelecidos. Tem dificuldade de estabelecer o objetivo, o propósito, o acompanhamento, a estruturação e ter um back-office que cuide do acontecimento. Eles têm, porque família não briga com família, um back-office para cobrar, para mostrar data, que é a parte, às vezes, que incomoda. Eu não tenho tempo de fazer, já vem aqui uma cobrança. Isso nem todas as famílias têm, mas tem jeito de fazer, tem forma de fazer isso. Se não faz dentro da estrutura, a empresa não tem essa estrutura para fazer, faz compartilhando com outros que dá para fazer. Mas, sem dúvida, é fundamental fazer um trabalho de desenvolvimento, formação de herdeiros, futuros acionistas e proprietários dessa empresa, tanto para a inovação, para a continuidade com geração de valor para o futuro dessa empresa, né? Legal. Peraí, Mariana quer fazer um comentário aqui. Um elemento que, na minha visão, pode ter ajudado muito a realmente neutralizar praticamente as resistências é que não foi um processo top-down. Fomos nós que criamos para nós mesmos o nosso programa de desenvolvimento. Eu acho que isso faz muita diferença. Ou seja, não criaram para a gente um programa de desenvolvimento. Nós criamos coletivamente um programa de desenvolvimento. Então, eu acho que isso pode ser aí uma chave dessa diferença e, por isso, não ter criado tanta resistência. Muito bom. Tem aqui uma pergunta do Tiago. Bom, eu queria dizer que é praticamente um mestrado aqui em empresa familiar em gestão e governança corporativa, né? Eu venho de uma origem parecida e estou aqui feliz da oportunidade de estar aqui, tendo a oportunidade de ouvir vocês e compartilhar um pouco dessas ideias. Eu fiquei com algumas curiosidades e já fui consultando a Carol aqui em algumas delas, mas queria fazer algumas perguntas, se vocês pudessem abordar aí de forma rápida também, seria bastante interessante. Primeiro, como é que funciona essa parte do orçamento, né? É a companhia que banca esse orçamento? Existe uma participação de investimento das famílias, mas não da empresa em si, na construção desse orçamento? O segundo qual é a pauta desse encontro anual de família? Eu fiquei bastante curioso para saber o que é que compõe isso.
Por outro lado, na questão, já foi colocado aí da transferência das ações direto para a segunda geração, para a terceira geração, desculpa. E essa remuneração ela acontece através de distribuição de dividendos, ela já acontece a partir de... Foi desde quando que iniciou esse processo de distribuição para a terceira geração? Né? É outro item que eu acho interessante, que muitas vezes essas questões... Deixa eu ir, senão a gente perde o raciocínio aqui. Espera aí. Primeira pergunta. Sobre o orçamento. Deixa eu ver. Manuela, o orçamento. O orçamento, a gente tem uma verba por acionista. Então, cada acionista tem um determinado valor e, se naturalmente extrapolar, o acionista paga ele próprio. A empresa dá uma contribuição de um valor X e, a partir, se a pessoa chegar naquele limite, a partir daí, ela contribui individualmente. Existe algum custo fixo da área de governança? Existe. A consultoria. Ricardo, está muito caro aqui. O que importa é o valor agregado. O que importa é o valor agregado. Tá bom. Sobre o encontro de família, né, Eduarda? Eu acho que Renata é melhor para responder isso. Mas a gente normalmente tem um dia há 2 anos atrás, os diretores faziam parte de uma parte da manhã e a gente se reunia somente a família na parte da tarde. Esse ano, os diretores vão fazer parte de todo o processo de reunião, palestras, e a gente sempre chama uma pessoa de fora para... normalmente, ano passado, sobre sucessão, e depende do ano, a gente muda o tema. E a gente se reúne um final de semana no hotel e também tem a parte de divertimento e... Um é o social, integrar a família e hoje integrar a família com a gestão também, esse pilar está sendo reforçado com isso. O outro é informação, são prestações de conta da empresa para os acionistas. E o outro é cultural, então a gente sempre traz alguma programação de conhecimento que a gente acha que está precisando no momento. E aí... É mais ou menos esses 3 pilares que a gente tenta contemplar todo ano, mudando aí a dinâmica um pouco. Legal. A última pergunta a gente pega lá fora só para eu conseguir fechar no tempo. Mais uma pergunta, tem mais uma aqui e para a gente conseguir no tempo. Bom, aí na palestra eu ouvi falar sobre meritocracia e também ouvi falar aí sobre um nivelamento dos conselheiros de acordo até com o PAD que vocês realizam, né? E eu gostaria de saber como é que funciona assim, essa meritocracia, se ela se restringe a uma parte de reconhecimento pessoal ou se existe também uma remuneração, um bônus, alguma coisa para aqueles conselheiros que estão num nível avançado em detrimento de um conselheiro que ainda está num nível básico e coisas nesse sentido, dessa meritocracia. Nos 2 aspectos. Então, a gente, primeiro... no sentido de que tem que ter aquilo num determinado horizonte de tempo. E, no caso da gente, além de a gente apresentou no Conselho de Administração as notas de cada um e varia, inclusive, as remunerações. Eu coloquei aqui que tem 3 níveis, básico, intermediário e avançado. E aí, no caso daqueles que participam do Conselho de Administração, inclusive, sob o ponto de vista de remuneração, o atingimento da nota faz com que você tenha uma remuneração maior ou menor. Pessoal, tem mais uma pergunta do público. Sou Eduardo Carvalho, da aba Global Education. Eu gostaria de saber se vocês atuam também nos projetos educacionais comunitários e, se positivo, qual é a visão do grupo sobre esses projetos? Mari, quer responder? Quando você fala comunitário, da comunidade mesmo, né? Comunidade. Sim, a gente tem o Instituto Conceição Moura, que é o nosso Instituto de Investimento Social Privado. Nossa atuação lá, temos a missão de melhorar a qualidade de vida do município de Belo Jardim e o nosso foco principal é a educação.
Então, a gente vem trabalhando no apoio à educação do município, à educação básica do município, mas também com algumas parcerias com o Estado no ensino médio. Então, a gente tem, sim... nunca tinha feito essa link, vamos dizer, da importância da educação, não só na família, mas também deixando uma contribuição para a comunidade. É o Instituto Conceição Moura. Tá, pessoal. E aí, eu sei que tem muitas perguntas, mas aí, em prol do tempo, eu só vou fazer uma última pergunta para a Ana, que eu acho que deve ter muita curiosidade das pessoas, que é quais são os próximos passos a partir daqui? Como eles pensam na continuidade do programa daqui para frente? Eu acho que o principal, pensando em continuidade do programa, é que ele atinja as próximas gerações e as próximas gerações. E eu acho que cada vez mais cedo, porque no nosso caso realmente foi alavancado por essa questão das ações, eu acho que despertou, mas a gente que já está desperto tem que pensar, assim, a gente já anda pensando, nós temos filhos de 0 a 11 anos de idade, né? E a gente já pensa, já começamos a abrir um pouco o olhar para eles, assim, já pensa neles como futuros acionistas dessa empresa e o que é que a gente pode dar a eles. Isso ainda é um embrião, a gente ainda não fez nada concreto em termos de educação, mas a gente já engaja eles com a empresa. A gente proporciona visitas, nos encontros familiares tem um grande momento deles para aprenderem mesmo sobre a Moura e tal. E eu acho que eles já têm uma identidade Moura, que a gente era muito fácil ter, porque a gente morava lá na Moura, quando a gente era pequena. E eles não. Mas, então, acho que esse é o primeiro passo, mas acho que é já olhar e tentar pensar num programa mesmo para essas crianças, para os adolescentes que a gente já está criando. Eu acho que aí vem o desafio, porque a gente criou o programa para a gente. E agora a gente vai criar um programa para eles, com eles, né? Então, pessoal, obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui, Eduarda, Ana, Manuela e Célia. Então, vamos lá.